Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede. E nós estamos aqui, mais uma vez, para que possamos adentrar na lição EBD de número 4, que tem por título O Ministério Avivado de Jesus. O Ministério Avivado de Jesus. E o textual, irmão, ele está registrado desta lição no capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática é que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. É bem verdade isso. A leitura bíblica, amados, está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Nós não vamos ler, esta lição para nós termos mais tempo para abordar os pontos da lição. Convido amados irmãos a ler aí na sua casa, amém? E essa lição também tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então, nesse objetivo tem a finalidade de apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo objetivo é explicar a importância da oração do ministério de Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. A introdução diz assim na lição, me acompanhe. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo e também, além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Vamos ver, né? Palavra-chave desta quarta lição é Jesus. Jesus. Sabemos que a palavra Jesus significa Salvador, né? Se for juntar Jesus Cristo, ou seja, Salvador ungido, Cristo significa ungido. Então, sempre essa palavra é Jesus, né? E primeiro ponto, irmão, da lição diz assim: Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo, ela é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Primeiro ponto diz assim: o Espírito Santo na vida de Jesus. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus foi de grande valia desde ao nascimento, ao batismo e ao ser tentado, tá certo? Vamos ver esses 3 pontos. Foi de grande valia desde o seu nascimento, batismo e quando ele foi tentado. Então, pela presença do Espírito Santo, estava ali no seu nascimento, no batismo e quando ele foi tentado. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subponto esse primeiro ponto, ele está dividido em 3 partes, né? Vamos conceituar assim, ABC. No A, assim, conceituamos aqui na lição aqui, diz aqui, o anjo Gabriel, o nascimento, né? Fala sobre, o primeiro ponto é sobre o nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Vamos frisar esse ponto aqui, do ministério da encarnação. Jesus, ele encarnou, não reencarnou, tá certo?
Jesus, ele encarnou, ele não reencarnou, tá certo? Deixar bem claro aqui, encarnação não tem nada a ver com reencarnação, tá certo? Ele encarnou, tomou forma de homem. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou Emanuel, isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que vemos que o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação, sobre a virtude do Espírito Santo, o Senhor se tornou Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente vê que Jesus, no seu nascimento, ele foi algo sobrenatural. Jesus, a semente que Maria ela teve no seu ventre, a semente não veio da terra, a semente ela veio de cima, a semente veio do Espírito Santo. Então, desde o nascimento, o Espírito Santo já estava preparando o Senhor para essa grande missão. Ou seja, então, Jesus ele veio de cima, não veio da terra, não veio de baixo. O segundo ponto, que é a letra B aqui, né, concernente a esse primeiro subponto do primeiro ponto, o Espírito Santo na vida de Jesus. A gente viu sobre o nascimento e agora sobre no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ou seja, Jesus, ele, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele submeteu a ser batizado no Jordão para se cumprir as Escrituras, né? João não queria batizar Jesus, mas convém que se cumpra as Escrituras. E Jesus batizou. E a gente vai ver, amados, um pouco mais lá na frente, Jesus sendo batizado, né? Jesus, quando ele vai ser batizado ali, a gente vê que Jesus, ele orou ali, quando estava sendo batizado. Então a necessidade de orar é muito grande. Jesus, quando estava sendo batizado, como registrado lá no livro de Mateus, ele orou. Então, ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, então vamos voltar aqui um pouco. Esse ponto aqui é que Jesus foi batizado por João Batista nas águas batimais para arrependimento dos pecados. Era ser batizado ali. Só que não era o caso de Jesus. Só que ele tomou sobre si as nossas transgressões, né? Mas tem que se cumprir as Escrituras, né? E quando Jesus foi batizado ali, nas águas, e diz que ele orou. Quando ele orou, né, o céu abriu, né? E diz que o saiu da água e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, então a terceira pessoa da Trindade estava ali presente naquele batismo também. Ou seja, a gente vê que o Espírito Santo também estava no batismo por Jesus e ele se incorporou, né, de forma através de um pombo, né? Esse torno se incorporou com um pombo, né? Visivelmente, todo mundo viu aquele pombo descendo sobre Jesus, tá certo? E de cima o céu vai aberto e aquela vez, esse é meu filho amado que muito me compraz, né? O Pai declarou que Jesus como seu filho amado, o filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Então a gente vê que isso é a manifestação do Espírito Santo, estava também presente no batismo de Jesus, né? Tomou uma forma corpórea através do pombo, tá certo? E ali se manifestou, né? E também o Espírito Santo também, ele estava presente também ali com o Senhor Jesus também na tentação. Depois, aí a parte C, né? Onde foi dividido esse primeiro subponto do primeiro ponto, né? A gente está falando sobre o nascimento, o batismo e agora sobre na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá certo? Então, depois do batismo, ou seja, Jesus foi revestido, tá certo? Foi revestido de poder, revestido da graça do Espírito Santo para que ele pudesse, tá certo, ali depois ele ser tentado no deserto. Então, a necessidade do revestimento de poder. Porque se Jesus não tivesse sendo revestido, irmão, desse poder, ficaria difícil ele como homem, ele suportar, né, certas situações que ele passou.
mas ele foi revestido, por isso que eu e você temos que ser revestidos do poder que vem do alto, para que possamos suportar, né, as adversidades que se levantam, né, no decorrer da vida aqui no crente, na terra dos viventes, né? Então a gente vê que depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi preenchido da plenitude da graça de Deus e depois foi conduzido ao deserto para ser tentado. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites e teve fome. Imagine, irmão, ali ele experimentou, já vinha um processo de 40 dias e 40 noites e teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. Ou seja, então Jesus, ele venceu o diabo através da poderosa palavra de Deus. Tá certo? Foi revestido do Espírito Santo e venceu também através da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, né? Porque o diabo muitas vezes vem de maneira sutil, né? De querer ilubriar, né? Desviar sua atenção do alvo. E o nosso alvo é Cristo, né? E a gente coloca aqui, amados, que nossa observação é que ele suportou e venceu as 3 investidas do diabo contra a sua pessoa, começando pela área do instinto mais forte do ser humano. Qual é? O da fome. O diabo começou a tentar. Jesus já estava fragilizado no sentido da carne, assim, no sentido que a carne queria comer, queria se alimentar, estava fraco, mas ele estava cheio da plenitude de Deus, que teve o batismo ali, nas águas ali, o Espírito Santo ali desceu sobre ele, realmente revestiu, tá certo, ali, o Senhor Jesus, e ali, para que ele pudesse suportar esse momento que ele ia passar. E Jesus estava fragilizado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, e o diabo faz o quê? Apresenta umas pedras para Jesus transformar em quê? Em pão, né? A gente vê que ele apresentou o que é o ser humano, o da fome. É o primeiro questionamento que Jesus passou, que o diabo apresentou, né? Foi o da fome, pediu para Jesus transformar as pedras em pães, né? Se tu é filho de Deus, se tu és, transforma, né? O segundo, do questionamento sobre a sua identidade de filho de Deus. Se tu é filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito aos anjos ao teu respeito. Então, o diabo também tentou nesta área, Jesus, está escrito. E em seguida, na área do poder humano, né? Ele mostrou Jesus, olha, tudo isso aqui é meu, né? Eu te darei. Se tu se prostrar diante de mim, me adorarem. A Jesus que disse o quê? Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só darás culto e honra. Tá certo? Honra nenhum. Então o diabo ali disse que ele perdeu aquela investida, né? E deixou de tentar Jesus por um bom momento ali, né? E disse que depois chegou os anjos do Senhor, né? Pão, e alimentou ali, e ele comeu daquela comida e bebeu, tá certo? O anjo do Senhor foi ali o alimentar, mas ele venceu a primeira batalha, né? A cada ataque, nosso Senhor respondia, está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resto de sua aprovação não seria satisfatório. Como eu falei, né? Precisava do revestimento. Como é você precisamos do revestimento de poder da parte do Senhor, para que possamos sobreviver, irmão, os ataques, né, satânicos, né, irmão? Porque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, que a gente sabe que é um dos sinais, né, que Deus sela ali. Para quê? Para que o batismo serve para quê? Para nos fortalecer no momento de aprovações, para que possamos ir adiante, não recuar. Segundo subponto, o primeiro ponto diz assim, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, diz na sua lição, com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do monte da tentação. Pode dizer o monte da tentação, né, irmão? Depois dele voltar do monte da tentação, do deserto da Judéia pela Galiléia, né? A gente observa o seguinte, o ministério de Jesus teve início debaixo da unção do Espírito Santo. Então, um dos primeiros pontos que eu quero colocar aqui, né? A gente vê que com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia, pela Galiléia, né?
Então, o primeiro ponto de observação que eu quero colocar aqui, destacando, é que o ministério de Jesus teve início debaixo da unção, observe, da unção do Espírito Santo. Era uma condição indispensável para cumprir a sua missão na terra. Precisavam o quê? De ter a unção do Espírito Santo. Quando haveria de enfrentar todos os tipos de oposição que se podia imaginar, principalmente por parte de líderes religiosos da época. Então precisava o quê? Da unção do Espírito Santo. Nessa declaração profética, Jesus resumiu a sua missão terrena em 6 objetivos pelo quais ele foi ungido pelo Espírito Santo. Primeiro objetivo, irmão, é que Jesus ele foi ungido para evangelizar os pobres. Tá certo? A missão de Jesus, né? A gente vê que ele foi ungido para evangelizar os pobres. O segundo objetivo foi para curar os quebrantados do coração. O terceiro objetivo foi para pregoar liberdade aos cativos. O quarto objetivo foi de dar vida aos cegos. O quinto objetivo foi pôr em liberdade os oprimidos. E o sexto objetivo é anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Vamos dar alguns exemplos aqui concernente aqui ao o primeiro objetivo, que ele foi ungido para evangelizar os pobres, né? A gente sabe que os pobres são geralmente mais propensos, amados, para ouvir a mensagem de Cristo, né? São mais propensos, tá certo? São pessoas mais humildes, estão mais propensos a ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, tá certo? É a mensagem da cruz, não é a cruz, tá certo? Porque o Senhor diz que cruz, ela é maldita, bendito é o que morreu na cruz, né? Então, a mensagem, então os pobres, eles são mais propensos, né, a ouvir a mensagem de Cristo. Não se trata de preconceito contra a riqueza, viu? Deixar bem claro aqui, não se trata de preconceito contra a riqueza e nem tampouco exaltação à pobreza. Deixar bem claro aqui, não é preconceito contra a riqueza, nem tampouco exaltação à pobreza, exaltando a pobreza de maneira nenhuma, né? Porque Jesus, irmãos, ele visitou Zaqueu, Zaqueu foi transformado pelo poder de Deus, ele também teve encontro com Nicodemo, que era um príncipe dos judeus, ou seja, também Jesus ele veio também para os ricos, tá certo? Deixar bem claro aqui. O segundo objetivo, irmão, de Jesus era de curar os quebrantados do coração, curar os quebrantados do coração, né? Quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade e disposição para submeter-se à vontade de Deus. Então a gente vê que quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade e disposição para submeter-se à vontade de Deus. É o contrário de um coração endurecido, tá certo? Endurecido, cheio de quê? Orgulho e de autossuficiência. É o contrário, tá certo? E o terceiro objetivo, amados, que ele veio foi para apregoar liberdade aos cativos. Jesus incluiu na sua missão a libertação dos cativos espirituais, né? Principalmente no lado espiritual, que tem muitas pessoas presas, né, irmãos? Presas espiritualmente falando, que são oprimidos pelo pecado, pelo diabo, através da queda do homem, né, irmãos? E o quarto objetivo, dar vista aos cegos, né? Então também teve o objetivo também de dar vista aos cegos. A cegueira espiritual, amado, é a causa de todos os males morais e humanos que aflige a humanidade. Ela leva a maioria das pessoas a ser dominada pela incredulidade. Ou seja, então, a cegueira torna a pessoa sem crédulo, porque tem pessoas muitas vezes que hoje, até no dia de hoje, não creem em Deus, tem que tocar, tem que ver alguma coisa, né, para crer que Deus fez, que Deus existe. São pessoas materialistas, né? E no tempo de Jesus, Herodes pediu para si,
rei dos judeus, mostra uns sinais, né? E a gente vê que o homem, ele para crer, irmão, ele tem que ver, né? A Bíblia diz que Tomé é um dos discípulos de Jesus, que ele andava com Jesus, via a maravilha de Jesus, mas alguém disse que Jesus ressuscitou. Ele disse, eu não creio, eu só acredito se eu tocar nele e ver o buraco da mão dele. Jesus toca, aí Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Toca aqui, Tomé, para tu crer. Então tem pessoas que infelizmente tem que, né? Mas ele veio para o quê? Para libertar essas pessoas da cegueira espiritual, né? Ela leva a maioria das pessoas a ser dominada pela incredulidade. Por causa dessa cegueira, a juventude está sendo destruída em que, irmão? Nas drogas, na violência e na prostituição, né? Essa cegueira, os jovens estão cada vez mais se afastando de Deus, né? Tendo encontro com as drogas, com a violência e entrando lá da prostituição. Cegueira espiritual. Porque quando a pessoa tem encontro com Jesus, irmão, Jesus tira as ataduras, né? Tira as escamas todinha, a pessoa começa a ver, né? Que viu que estava caminhando para um abismo. O quinto ponto, irmão, é que ao pôr em liberdade os oprimidos, né? O quinto ponto é a pôr em liberdade os oprimidos, tá certo? Jesus proclamou a liberdade aos cativos espirituais que, por não conhecer a Cristo, né, são seduzidos, escravizados e oprimidos pelo pecado. Como diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o último ponto, o último objetivo é de anunciar o ano aceitável do Senhor, né? E esse ponto é um ponto que eu quero até destacar, um ponto mais criterioso, que é bem interessante. Fala assim, ele citou isso com base no que diz o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Ou seja, essa profecia aqui foi Isaías que deu, há 700 anos antes de Cristo. Tá certo? Cristo ainda nem tinha vindo ao mundo, antes de Cristo. Esse ano aceitável já é presente, os salvos já o experimentam desde quando aceitaram a Cristo. O profeta Isaías incluiu na missão do Messias dois eventos da natureza oposta. Primeira, o ano aceitável do Senhor, e a outra, o dia da vingança do nosso Deus. Segundo alguns exegetas, né, estudiosos, né, exegetas, o ano aceitável seria uma alusão ao ano do jubileu no Antigo Testamento. Era algo que foi ali, né, decretado, era algo que aconteceu depois de 50 anos, a gente vai ver aqui, que era para, no Antiga Aliança, para os judeus, né, no Antigo Testamento. Testamento. E três características a gente observa aqui que no ano do ano do jubileu. Esse ano do jubileu ele tem três características, irmão, né? Tem três características do ano do jubileu. Primeiro, todos os escravos, irmão, nesse ano do jubileu, isso na velha aliança, ele tinha esse ano do jubileu, ele tinha três características. Primeiro, todos os escravos israelitas eram libertados, tá certo? Todos os escravos israelitas eram libertados. Segundo, toda a propriedade dos antecedentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original, né? Isso é o que? O ano aceitável, né? Que tem o ano do jubileu. Era um decreto, era algo que tem ali na nova aliança, né? O ano do jubileu. Quando completava 50 anos, tinha esses 3 pontos, né? E diz que os escravos que era preso, né? Israelita que estava sendo escravo, era solto, tá? Era liberto, tá certo? E as terras que foram vendidas, né? Que alguém comprou, depois era devolvida, né? A gente vê aqui, todas as terras, todas as propriedades dos antecedentes que tivessem sido vendidas, era devolvida à família original. E o terceiro era que a terra permanecia em repouso, tá certo? Sem cultivo. O propósito de Deus, ao instituir esse ano especial, era garantir a justiça e impedir os ricos de acumular o quê? Riquezas e adquirir terras
à custa dos pobres. Como a gente vê aqui nos dias de hoje, né, irmão? Pessoas têm famílias ricas que passam de geração em gerações, tem terra, que as terras vai passando para a minha família lá. Mas no ano, ali na antiga aliança, tem esses três critérios, né? Tem esses três critérios, né? Antecedentes, se tivesse algum escravo, era liberto. Se alguém tem alguma terra que alguém comprou sua terra, né? Foi vendida, naquele tempo era obrigada a pessoa devolver as terras para aquela família original, né? E o terceiro ponto é que a terra ficava sem plantar, um certo período lá, sem cultivo, tá certo? Sem cultivo. O propósito dele, como está falando aqui, é destruir esse ano especial e garantir a justiça e impedir os ricos de acumular riqueza e adquirir terras à custa dos pobres. Já a pessoa estivesse plantando, né? Quem tem mais planta mais e tem mais. Então, era uma maneira de parar ali para realmente não deixar que os ricos venham querer realmente ter cada vez mais. Então, era algo da parte de seu que tinha ali, né, o ano, né, do jubileu. Só para nossa curiosidade, trouxe para ilustrar aqui na nossa lição. Segundo ponto da lição fala sobre Jesus e a oração em seu ministério. Primeiro subponto assim: o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas vezes no Evangelho. Primeiro em Mateus, né, e a segunda em Lucas. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte, né? Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anelar por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso e confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Só que eu quero deixar bem claro aqui, amados, que Jesus, o valor da oração, ele deu esse modelo, né? No sentido para que a gente pudesse entender o que Jesus queria dizer. Como foi bem assim, o comentarista colocou aqui na lição, né? Pai Nosso, santificado o teu nome, para a gente santificar o nome dele. No decorrer, a gente vê que era uma oração sacerdotal. Mas essa oração sacerdotal, Jesus deu um exemplo como se deve orar. Porque a oração, como eu sempre digo aqui, os alunos do discipulado aqui, não se ensina a orar. Oração a gente só aprende orando, não tem modelo para orar. Tá certo? A gente só aprende orando, porque a oração é o quê? É conversar com Deus. Então não tem modelo para conversar com Deus, né? Hoje você tem uma história, amanhã tem outra história, então todo dia você tem uma intimidade, você tem uma história diferente para conversar com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa oração que Jesus deu, o sacerdotal aqui, não era para servir da pessoa como fosse da pessoa estar repetindo a oração de Jesus. Jesus ensinou, deu um modelo, ensinou. Mas a gente vê que pessoas muitas vezes querem pegar carona na oração de Jesus. Então, sabendo que Jesus é o nosso Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus sabia que o Pai Nosso, que está no céu, santificado, Jesus deu um modelo para você engrandecer, para você ser dependente, pedir providência dele, deu tudinho. Mas o que a gente vê no dia de hoje aí, pessoas realmente, em vez de estar orando, conversando com Deus, estão ali, repetindo, né, o Pai Nosso. Isso não é oração, viu, amado? Né? Jesus deu um modelo, como orar. Né? Isso aí são vãs repetições, onde o próprio Jesus ele condena, não usar de vãs repetições, né? Como muitos fazem, aí fica, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, 5, 6 vezes. Não é isso que Jesus ensinou. Ensinou de você santificar o nome do Senhor, você pedir que o reino venha. A primeira parte do reino, a gente sabe que já foi plantado, que Jesus já veio, tá certo? Ele é o nosso que dá o pão de cada dia, pedindo sempre o pão de cada dia. Então Jesus deu um modelo, não para a gente estar copiando a oração sacerdotal de Jesus. Ele é um modelo, né, amado? Porque a oração é você conversar com Deus. Amém, irmãos? Então não tem modelo para você. Jesus deu um exemplo aqui, não tem modelo de oração, né? Modelo, diga assim, você tem que orar assim. Não, aí isso não é oração, isso é repetição. Oração é você conversar com Deus. Desde o momento que eu pego alguma coisa assim e estou sempre repetindo, isso não é oração, isso é repetição. Jesus condenou. Não usar de repetição como fazem os gentios, tá certo? Os escribas, os fariseus faziam assim. Amém? E o segundo subponto, o segundo ponto é assim, uma vida de oração.
Minha colocação nesse ponto aqui, irmãos, concernente a esse segundo subponto, o segundo ponto, eu botei aqui. Além de ensinar a orar, Jesus foi um exemplo de oração. Você pode dizer amém? Ele foi um exemplo de oração. Ele, como homem, e 100% homem, 100% Deus, mas sempre estava conversando com o Pai. Né? Interessante. Jesus sempre teve esse contato com o Pai. Mas não precisa. Mas para mostrar que Jesus era humilde. Jesus deu exemplo. Então ele foi um exemplo de oração. Tá certo? Ele era o próprio Deus, né? Era a segunda pessoa da Trindade, mas sempre teve esse contato com o Pai através da oração. Tá certo? Mesmo sendo Deus na condição humana, ele buscou ao Pai em diversas ocasiões. Uma das ocasiões foi ele orou no batismo. Mateus não registra o que Jesus orou, mas o céu se abriu com a sua oração. A gente vê lá em Mateus lá que Jesus, quando estava sendo batizado, ele orou. Aí passa por despercebido e diz que quando orou, o céu abriu, né? E Jesus foi batizado. Mateus, o Evangelho de Mateus registra que Jesus ele foi batizado, ele foi batizado, que ele orou, registra que Jesus orou, mas não sabe o que foi que Jesus, qual foi a sua oração. Sabe que ele orou, o céu abriu. Então, assim como a oração do Filho de Deus, ele orando, o céu abriu, e o Espírito Santo ali incorporou em forma de uma pomba ali, e Deus, esse é o meu Filho amado, que muito me compraz, tá certo? Então, o céu se abriu, e se você também orar, amados, se nós orarmos com fé, né, crendo que Deus está trabalhando, crendo que Deus vai ouvir nossas orações, Deus está ouvindo a sua oração, tá certo? Deus ouve a sua oração, tá certo? Porque você é filho de Deus, você tem acesso ao céu. Sabe por quê, amado? O véu foi rasgado de cima a baixo. Então você tem acesso, tá certo? Não precisa de ninguém. A oração é a intimidade de você com Deus. Ele também orou para escolher os seus discípulos. E ele não chegou assim de todo jeito. Eu quero pessoas, né? E muitas vezes, como a gente oramos aqui no ministério, amados. Essa igreja é uma igreja simples, tá certo? A gente trabalha muito com crianças e a gente está orando para Deus levantar verdadeiros obreiros, né, para nos ajudar na obra, tá certo? Mas é interessante que Jesus também, ele, para escolher os seus discípulos, ele orou. Não foi de todo jeito. Ele tinha um número maior de seguidores, mas resolveu escolher apenas 12 para caminhar ao seu lado. Diga amém? Tinha inúmeros de seguidores, mas escolheu 12 para caminhar ao seu lado. Então, essas escolhas servem para mim e para você, como obreiro da casa do Senhor, né? De escolher para fazer parte do ministério, não escolher de todo jeito, não é todo jeito, né? Venha como estás, mas não permaneça como estás, não. Isso não é evangelho, não. Isso é evangelho do oba-oba. Vinde como estás, né? Tá certo? Mas seja transformado, né? Seja transformado. Tá certo? Não é vinde como está e permaneça como está, não. Esse é o evangelho do oba-oba, mas não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. Porque esse evangelho, ele tem poder. A gente vê que ele orou pelos discípulos, né? Que ele, bastante seguidores, mas só escolheu 12, né? Ele também orou grato a Deus por revelação aos humildes. Temos uma grande verdade revelada por Cristo nessa oração. Deus não revela as suas verdades e nem o seu ministério a pessoa que se julga grande, orgulhosa ou presunçosa, está certo? Ele não se revela. Essas pessoas acham que eu sou grande, acham que é melhor do que todo mundo. Deus não revela o seu mistério, o seu mistério a esses tipos de pessoas, tá certo? E acha que são presunçosos, tá certo? Melhor do que todo mundo, né? Jesus também orou no Getsemane, no jardim, né? Ele orou no Getsemane. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquela tribulação. Mas concluiu sua oração dizendo: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Tá certo? Ou seja, Jesus, ele orou, mas submeteu, ele disse, se puderes, afasta de mim, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele submeteu à vontade do Pai. Né? Se Jesus submeteu à vontade do Pai, a vontade do Pai que estava ali designado para ele passar por aquele processo todo, quem é você
para querer dizer de de não estar orando, né? Basta só você abrir, né? Entrar neste movimento aí, o movimento aí realmente dos pentecostalismo aí, dos pentecostais. Eu também sou pentecostal, mas esse movimento, né? De levantar, né? De dizer que você pode, que você é um vencedor, muitas vezes palavras de autoestima, que você não nasceu para perder, realmente, nasceu para perder não, mas porque Cristo ele tem que estar no nosso barco. Se Cristo não estiver no barco, a sua vida pode ficar certa, amado. Isso é certo. O barco vai naufragar. E barco atolado, só Jesus, viu? Mas se ele estiver no comando da sua vida, estiver no comando, seu barco vai chegar lá, tá certo? Porque essa é a vontade dele, né? E a gente vê que que todavia não seja diferentemente da teologia da prosperidade, como eu falei, já deu algumas pinceladas aqui, né? A teologia da prosperidade, diferentemente, né? Que se ensina o crente a exigir, tá certo? Jesus não exigiu, pai, afasta de mim, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus deu o exemplo de ser humilde e de submissão à vontade do Pai. E muitas vezes crentes estão aprendendo diferente, tá certo? Quer viver uma vida diferente, tá certo? Uma vida fácil. Aqui é campo de batalha, amado. Aqui não é colônia de férias não, viu? O crente foi chamado para batalhar em pró da obra do Senhor. Aqui é colônia de férias. Aqui não é colônia de férias. Aqui é batalha, não é colônia de férias não. Corrigindo aqui, tá certo? Muitas vezes a gente pensa que ele está aqui para passar. Não, Jesus com 12 anos ele tem um compromisso. Não sabe, minha mãe, que me convém tratar de negócio do meu pai? Quando Jesus tem a festa da Páscoa, ali todo ano o povo ia lá, né? Jesus foi para um lado, o pai dele foi para o outro. Só que Jesus foi para o templo, o pai dele foi para a festa. Tá certo? Cuidado com a festa, irmão. Para você não perder o foco. O foco é Jesus. Tem certas festas que é um perigo para crente entrar, viu? Que Cristo não está nesse negócio. Tá certo? Cristo tem que ser o centro. Tá certo, irmão? Da nossa vontade. Então, essa teologia da prosperidade ensina aos crentes, né, de exigir, a determinar, a decretar. Jesus não exigiu do Pai. Eu exijo, eu determino, eu decreto que afaste de mim esse cálice. Não. Todavia não me faça a minha vontade, mas a tua vontade, meu Pai. E Jesus ali submeteu. Você determina, você não exige, você não decreta nada, nem eu em você. Quem decreta, determina, exige é o Senhor na minha vida e na sua vida. Diga amém. Palavra dura, irmão, mas é uma verdade, irmão. Vamos amadurecer, vamos crescer na graça e no conhecimento. Tá certo? Não seja menino na fé, irmão. Amém? Quando era menino, né? Paulo andava que nem menino, falar que nem menino, mas depois você vai tomando leitinho, daqui a pouco já está pegando realmente, vai pegando, né? Alguns estímulos, já começa a ficar cortezinho, daqui a pouco você dá um mocotózinho. Entendeu? Daqui a pouco tem que estar no mocotó, não pode ser só leitinho. Tem que ser umas palavras assim, para a gente realmente acordar, irmão. Esse movimento realmente tem mudado, irmão, confundido. O povo todo embaraçado, né? Usando a palavra, fazendo meio de vida, tantas coisas. Isso é heresia, amados. Isso é heresia, não tem respaldo bíblico, não. Você pode exigir, tá certo? Se for da vontade de Deus. E outra coisa, a palavra-chave, como é a palavra da lição, tá certo? A palavra-chave da lição é Jesus. Tudo em nome de Jesus, né? Jesus, em meu nome, expulsar demônio. Em meu nome, curará os enfermos. Tudo em nome dele. E muitas vezes a pessoa determina, exige. Fuge disso, não dê ouvido a essas heresias. Isso é heresia, coisa nova, né? Teologia da prosperidade. Só prega, só materialismo, viu, irmão? Prega o que vai ficar aqui, né? Ninguém vai levar nada, nem você está aqui para semente, tá certo? Esses pagoeiros triunfam e precisam voltar ao evangelho e aprender com Jesus a lição do Getsemane, onde orou diante do momento de angústia e disse: faça-se a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o terceiro ponto da lição, irmão, fala assim: uma vida na unção do Espírito. Com uma unção, nós referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Ou seja, então, a unção, irmão, né? Uma certa vez escutei um certo
um pastor lhe falando, né? E disse que chegou um aluno dele e perguntou: pastor, o que significa essa palavra unção, né? O que significa essa palavra unção? Ele olhou e disse: olha, a palavra unção quer dizer o seguinte, que uns são e outros não são. Foi bem objetivo, irmão. Uns são e outros não são, tá certo? Então, precisamos da unção, irmão, para que quando você for falar, quando você for pregar, quando você for rir, o seu riso seja ungido, irmão. O seu sorriso seja ungido, tá certo? A sua palavra seja ungido, o seu louvor seja ungido. E através dessa unção, almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. E precisamos desse revestimento, irmão. Quem fez esse papel é o Espírito Santo de Deus, né? Primeiro subponto do terceiro ponto, diz assim: a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Fica uma coisa normal. Cantar. O hino vai ter culto hoje. Pronto. O irmão vai ler a palavra, pronto. Não medita na palavra, no pé da oração, todo jeito. Vai cantar. Canta por cantar, não canta com a alma, muitas vezes quer aparecer, às vezes realmente quer ser. Não, irmão, você vai cantar para Jesus. Você, antes de cantar, você vai orar, Deus vai pedir: Senhor, qual é que eu vou cantar? Senhor, me ajuda aqui, aí eu cantar o melhor para ti, Senhor. Quando estiver cantando Jesus, que a alma venha se render através do louvor. Quando estiver pregando Jesus, que a alma venha se render através da tua palavra. Senhor, nos ajude, nos aviva. E quem faz isso, irmão, é o Espírito Santo de Deus, né? Que essa palavra também é para mim, amados. Ela está batendo aqui também no meu coração, para estar mais avivado, para que almas venham se render através do Senhor Jesus, através do ensino também. Precisamos da unção de Deus, irmão, até para ensinar. Sem a unção de Deus não somos nada. Porque o Espírito Santo, ele é o professor. E a unção dele tem que estar sobre a nossa vida, né? Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, né? Não permita que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando os crentes mudam a atitude por causa do ensino dirigido pelo Espírito, quando há identificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Se não tiver uma vida piedosa com Cristo, irmão, fica difícil, irmão, para Deus operar. E sem fé nem se fala, né, irmão? É impossível agradar a Deus. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, conversar com Deus, pedir graça, pedir força, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus, né? Esse exercício piedoso são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Ele precisa estar jejuando, ele precisa estar meditando na palavra de Deus, precisa estar fazendo sermões, estudando para trazer o melhor sermão para Jesus, tá certo? Orando para que o Senhor possa realmente ungir, né, a pregação que está saindo da sua boca ali, e almas venham a se render pelo poder da palavra de Deus. Precisamos, irmão. Então, esse papel de quem? Quem faz é a unção do Espírito do obreiro. Quem faz é o Espírito Santo de Deus, né? E o segundo subponto, irmão, do terceiro ponto é assim: a unção do Espírito na vida também do crente, né? Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Deixa bem claro aqui, tá certo? A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá certo? Somos sacerdote do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, sacerdote da casa do Senhor, tá certo? Porque você é coluna. Você tem que estar ali juntamente com a sua família, orando, intercedendo,
tá certo? Para que a sua família possa estar alicerçada através da palavra de Deus. E essa é essa unção, né, de sacerdócio, tá certo? De ministração, de meditação, tem que ver o incentivo da parte do Senhor através do Espírito Santo. Mas muitas vezes tu não tem força para orar. Peça. Peça, Jesus me dá força. Eu quero orar. Jesus me dá sede de orar. Jesus me dá sede de ler a tua palavra. Que Ele dá, irmão. Peça. Pedir, dá-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que bate, né? Se bate, se abre. O que pede, recebe. Então, muitas vezes, irmão, a gente não pede oração. Pede o desejo de orar. Pede muitas vezes, Senhor, eu quero abrir uma porta. Senhor, faz assim. Senhor, me dá um carro, me dá... Mas orar, irmão, é fundamental para o crente nos dias de hoje, né? Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Então, eu fui chamado, você foi chamado para pregar boas novas. Evangelho quer dizer o quê, irmão? Boas novas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua epístola aos Coríntios, assim, se eu anuncio o evangelho, 9,16 de 1 Coríntios, se eu anuncio o evangelho, não tem de me gloriar-me, pois me cabe esta obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Esse ai de mim, irmão, fica bem abrangente. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Ou seja, tudo tem que estar o Espírito